Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Giro Futebolístico, o canal que traz as notícias e bastidores do futebol europeu de um jeito direto e sem enrolação. Hoje o assunto é quente. Xabi Alonso tem um sonho de contratação no Real Madrid e estaria disposto a abrir mão de praticamente qualquer jogador do elenco para realizar esse desejo. É isso mesmo. Segundo informações recentes divulgadas por Giovanni Branchini, um dos agentes mais respeitados do futebol europeu. O treinador do Real Madrid tem um alvo muito claro para reforçar seu elenco. O jovem talento turco Kenan Yıldız, atualmente destaque da Juventus e também da seleção da Turquia. E a fala de Branchini foi direta e até surpreendente. Ele afirmou que Xabi Alonso quer tanto Yıldız no Real Madrid que estaria disposto a liberar qualquer jogador, com exceção de Mbappé, para viabilizar essa contratação. Uma declaração forte, que mostra o quanto o treinador vê potencial nesse garoto de apenas 20 anos. Mas por que Yıldız desperta tanto interesse? Vamos entender. Kenan Yıldız é um daqueles jogadores que parecem feitos sob medida para o futebol moderno. Rápido, técnico, com excelente visão de jogo e uma capacidade incrível de decidir partidas. Ele surgiu na base do Bayern de Munique, mas foi na Juventus que ganhou projeção internacional. Com apenas 20 anos, já é considerado uma das peças mais importantes do elenco italiano e, além disso, um dos líderes da seleção turca ao lado de Arda Güler, que, por coincidência, também joga no Real Madrid. Imaginem só esses dois jovens talentos juntos, vestindo a mesma camisa. Seria uma dupla com um potencial absurdo. Xabi Alonso, conhecido por seu olhar tático apurado e pela busca constante de jogadores inteligentes dentro de campo, vê em Yıldız o tipo de atleta capaz de transformar o ataque do Real Madrid. Ele quer um jogador criativo, que pense rápido e que saiba quebrar linhas de marcação, menos algo que o time tem sentido falta em várias partidas da temporada. O técnico já teve suas principais solicitações atendidas na última janela de transferências. A defesa foi reforçada com nomes como Trent Alexander-Arnold, Dino Ijesen e Álvaro Carreras. Foram contratações importantes, que deram mais solidez ao setor defensivo. No entanto, ficou um buraco claro no meio-campo. A falta de um organizador nato, alguém com visão de jogo e capacidade de criar oportunidades. Yıldız poderia preencher exatamente essa lacuna. Ele é ofensivo, mas tem uma leitura de jogo muito madura para a idade. Sua versatilidade permite atuar tanto como meia criador, quanto aberto pela esquerda, onde costuma cortar para dentro e finalizar com qualidade. É o tipo de jogador moderno que Xabi Alonso adora, mas o grande obstáculo é o valor pedido pela Juventus. A equipe italiana, sabendo do interesse do Real Madrid e da valorização do jogador, colocou um preço altíssimo, 100 milhões de euros. É uma quantia considerável, principalmente para um atleta tão jovem, mas o mercado europeu tem mostrado que promessas com esse nível de talento acabam justificando o investimento. Giovanni Branchini comentou que, apesar da pedida alta, esse tipo de negociação é comum quando o clube comprador é o Real Madrid. Afinal, todos sabem que o gigante espanhol tem recursos e está disposto a gastar quando acredita no potencial de um jogador. Outro ponto interessante é a comparação feita entre o caso de Yıldız e o de Nico Williams, do Athletic Bilbao. Assim como o turco, Nico foi alvo de vários grandes clubes, mas preferiu renovar com o Athletic e continuar por lá. Isso levanta a dúvida. Será que Yıldız seguiria o mesmo caminho e decidiria ficar na Juventus? Ou cederia à tentação de vestir a camisa do Real Madrid e trabalhar com Xabi Alonso? A relação entre os dois seria interessante. Xabi Alonso, além de técnico, é um ex-jogador que sempre se destacou pela inteligência dentro de campo. Ele valoriza jogadores que pensam rápido, se posicionam bem e não têm medo de assumir responsabilidades. E Yıldız parece encaixar perfeitamente nesse perfil. Para o Real Madrid, o projeto de renovação do elenco passa exatamente por esse tipo de atleta. O clube está construindo uma base jovem, com jogadores talentosos e potencial de crescimento. A chegada de Mbappé consolidou o ataque, mas ainda falta alguém no meio-campo que una juventude, talento e criatividade. Os torcedores sabem que o Real Madrid sempre foi movido por grandes estrelas, mas também reconhecem a importância de se planejar para o futuro. Yıldız seria uma aposta nesse sentido. E o fato de Xabi Alonso estar tão determinado nessa contratação mostra que o treinador tem um plano de longo prazo em mente. O futebol europeu vive um momento de transição, e os técnicos mais modernos, como Xabi Alonso,
apostam em esquemas dinâmicos e versáteis. Ele quer jogadores que possam alternar funções, pressionar alto e também construir jogadas. E o Diz é exatamente esse tipo de atleta, intenso, técnico e com visão ofensiva. E o mais interessante é que o turco já demonstrou grande maturidade emocional. Apesar da pouca idade, ele tem liderança e presença dentro de campo. Na Juventus, não se esconde nas decisões, chama o jogo, participa ativamente e não se intimida diante dos grandes. É por isso que Xabi Alonso vê nele uma Peikachev para o futuro do Real Madrid. O treinador sabe que ter um jogador com esse perfil pode fazer toda a diferença em jogos decisivos, principalmente em competições como a Liga dos Campeões. Dentro do clube, há otimismo. Embora o valor seja alto, alguns dirigentes acreditam que, se a Juventus aceitar negociar em condições mais flexíveis, o Real pode avançar na tentativa. Além disso, a boa relação entre as diretorias pode ajudar no diálogo. Yıldız, por sua vez, está em um ótimo momento. É titular absoluto na Juventus e vem sendo decisivo na seleção turca. Ele é o tipo de jogador que une carisma e desempenho, algo que agrada muito a torcida. Mas claro, toda essa movimentação, ela tem um lado estratégico. Quando um técnico como Xabi Alonso declara menos ou deixa vazar que faria de tudo para contratar um jogador, ele manda uma mensagem tanto para o clube quanto para o atleta. É uma forma de mostrar confiança e também de pressionar os dirigentes a agir. O Real Madrid, conhecido por suas negociações silenciosas e certeiras, pode estar preparando o terreno para essa contratação nos próximos meses. Nada acontece por acaso dentro do clube e os rumores sobre Yıldız não surgiram à toa. Outro detalhe que chama atenção é o fato de o jogador turco ser amigo pessoal de Arda Güler. Eles se conhecem desde as categorias de base da seleção e têm uma relação próxima. Isso pode pesar na hora de decidir o futuro. Jogar ao lado de um compatriota e amigo em um dos maiores clubes do mundo certamente é um atrativo forte. A imprensa espanhola já começa a especular como seria esse encaixe tático. Imaginam Yıldız atuando aberto pela esquerda, Mbappé pela direita e Bellingham mais centralizado, formando um trio ofensivo de respeito. Seria uma equipe veloz, criativa e com poder de decisão em todas as frentes. Mas claro, tudo isso ainda está no campo da especulação. O que se sabe de concreto é que Xabi Alonso está encantado com o potencial de Yıldız e acredita que ele poderia elevar o nível do time a outro patamar. No futebol, sonhos de contratação nem sempre se realizam, mas a história mostra que quando o Real Madrid realmente quer um jogador, costuma conseguir. Basta lembrar casos recentes, como os de Mbappé e Bellingham. A torcida, por sua vez, já começa a se empolgar com a ideia. Muitos acreditam que o jovem turco tem tudo para se tornar uma estrela mundial e que o Bernabéu seria o palco perfeito para isso. Por outro lado, há quem defenda que o Real Madrid deve manter o foco em reforçar o meio-campo com um jogador mais experiente, alguém que possa dar equilíbrio imediato. Esse debate é natural em clubes grandes, onde as expectativas são sempre altíssimas. O certo é que Xabi Alonso tem um plano. Ele não quer apenas ganhar títulos agora, mas construir uma base sólida que garanta o sucesso do clube por muitos anos. E quando ele fala que abriria mão de qualquer jogador, menos de Mbappé para trazer Yıldız, isso mostra o quanto acredita nesse projeto. No futebol moderno, o sucesso depende de visão, e Xabi Alonso parece ter isso de sobra. Seu trabalho à frente do Real Madrid vem sendo elogiado justamente por essa mentalidade moderna, voltada para o futuro. Se Yıldız realmente chegar ao clube, poderemos estar diante de uma das duplas mais promissoras do futebol mundial. Arda Güler e Kenan Yıldız, dois jovens turcos, talentosos, técnicos e cheios de vontade de vencer. E quem sabe, daqui a alguns anos, possamos olhar para trás e dizer que esse foi o momento em que o Real Madrid começou uma nova era. E é isso, galera. Esse foi o Giro Futebolístico de hoje. Se você curtiu esse papo sobre Xabi Alonso, Real Madrid e o possível reforço de Kenan Yıldız, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas análises. Aqui a gente fala de futebol de forma leve, direta e apaixonada. Até o próximo Giro Futebolístico.